Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre cada coração. Para mim, é sempre um grande prazer quando chega essa hora para termos essa conversa ao redor da sua preciosa palavra. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem O Selo da Páscoa. O selo da Páscoa fala de nossa ressurreição aqui no tempo do fim. Veja, ressuscitados de entre os mortos. Que classe de mortos? Mortos espirituais. Veja, a incredulidade na palavra é o que tem trazido a morte a toda essa geração religiosa chamada Laodiceia. E conectado a essa era de Laodiceia, nós temos o quarto selo, que é o selo do cavalo amarelo e o cavaleiro que cavalga. Esse cavalo é chamado de morte. E disse o profeta, veja, morte soletra-se denominação. Veja, foram mortos pela espada da palavra, porque acrescentaram ou tiraram algo da verdade da palavra. Ao acrescentar qualquer palavra ou qualquer vírgula àquilo que Deus disse, isso interrompe todo o programa de Deus e já não temos uma semente original. Teremos uma semente híbrida, sem vida e que não pode se reproduzir de acordo com a experiência que temos da natureza. Então o profeta falou desse novo Efésios, uma igreja retornando à fé original. Veja, edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Veja, doutrina, algo muito importante da mensagem do irmão Branham é a doutrina, porque uma igreja está baseada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Tivemos o primeiro profeta que foi Paulo e o último que foi o mensageiro de Malaquias 4. Por isso, apóstolos e profetas, plural. Então vivemos num tempo em que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Elas iriam de igreja em igreja, veja, procurando pregadores de acordo com seus próprios, com sua própria forma de crer. Veja, estavam com comichão nos ouvidos, elas querem ouvir coisas boas, coisas motivacionais, frases fabricadas para elevar o ânimo, para levar as pessoas a uma falsa segurança, mas não querem a doutrina. Veja, a palavra original. Então pregou o profeta que haveria uma igreja aqui no tempo do fim, que seria colocada em ordem, em posição, para viver de toda a palavra. Isso está baseado em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Hoje, veja, como também nos elegeu nele. Veja, isso é algo maravilhoso. A igreja é uma escolha particular da vontade de Deus. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, uma igreja que é chamada para ser colocada em ordem, em sua posição, no corpo de Cristo. Veja, para viver, para manifestar, para crer na mensagem da hora, na mensagem do dia, na mensagem para este tempo presente. Então ele fala desse novo Efésios, uma igreja edificada sobre o mistério sétuplo de sua palavra. Foram 7 mensageiros, 7 eras, 7 virtudes. Então ele diz isso na mensagem, um paradoxo, parágrafo 70. Mas temos a promessa, de acordo com Apocalipse 10, e de acordo com Malaquias 4, e São Lucas 17, São Lucas 22 e assim por diante, que tem que vir um Efésios para isso. Há uma promessa, amigos, deve vir um Efésios, que esse mistério sétuplo da palavra de Deus deve ser revelado. E é na era de Laodiceia que isso acontece, e eu creio que estamos aí. Veja, um regresso à fé original, porque o nosso parente redentor desce do céu
com um livro na mão, um título de propriedade. Veja, um título para poder tomar posse de cada promessa que Deus tem feito para a semente eleita, para a semente real de Abraão. Veja, cada promessa que está na Bíblia, nessa terra da promessa, vamos assim dizer, que foi exemplificada por Canaã, quando o anjo do Senhor introduziu Josué e a igreja do Velho Testamento na terra da promessa. Veja, lá era uma terra natural, hoje é uma terra espiritual. E somente os eleitos e predestinados é que são contados na redenção. Veja, redenção é voltar à fé original. Redenção é voltar à condição original. Veja, nós éramos sementes, que Mamãe usou a palavra atributos na mente de Deus. Veja, éramos seus filhos pré-ordenados. E somente esses filhos pré-ordenados e somente esses filhos predestinados é que podem ser redimidos. Os demais podem apenas ser salvos. Mas a senhora eleita, ela é predestinada, pré-ordenada para voltar à eternidade de onde ela veio. Então, Mombrana pregou a mensagem, o selo da Páscoa, a nossa Páscoa, a nossa ressurreição, aqui no tempo do fim, quando a cabeça se manifestou para tirar da sepultura religiosa, da sepultura denominacional, cada uma dessas sementes eleitas. Veja, isso é o que diz Efésios 2, veja, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, ou seja, na incredulidade de credos, dogmas, tradições, mandamentos humanos e todas essas coisas. Então ele vem aqui, veja, o Logos, a teofania do grande El Shaddai, o Elohim, porque cada um de nós estávamos nele desde a fundação do mundo. Veja, aquela teofania, que temos a fotografia dela, o mesmo que veio Abraão em carne humana, e aqui no tempo do fim, essa teofania, o Espírito Santo, encarnou-se em seu corpo, que é a igreja, porque deveria aparecer aqui a confirmação do pacto que Deus fez, a semente real de Abraão, em Gênesis 15, quando Deus ordenou que Abraão matasse uma novilha e uma cabra e um cordeiro, e colocasse as metades, uma defronte da outra, para mostrar que aqui no tempo do fim, ele viria confirmar o pacto com a semente eleita, quando haveria um ministério idêntico ao de Jesus Cristo, onde as mesmas obras e os mesmos sinais seriam realizados para confirmar o pacto com a semente eleita, para trazer a fé de arrebatamento. Porque a fé é o título de propriedade. Com a fé restaurada, com a fé pura, inadulterada, nós podemos tomar posse de cada promessa que está na Bíblia. Podemos dizer a uma montanha, levanta-te e planta-te no mar. Podemos ter o poder da palavra falada. Podemos ordenar. E tudo tem que obedecer a nossa voz, porque no princípio nós estávamos nele. E esse título que nós perdemos quando nossos pais desobedeceram e aceitaram a sabedoria de Satanás e se desprenderam de seus privilégios, se desprenderam da vida eterna. Veja, perderam o poder, perderam a autoridade, perderam o controle, perderam o domínio, por descrer em uma palavra. Então, na mensagem do selo da Páscoa, veja, falando dessa ressurreição, para trazer a igreja de volta à condição original. Veja, no parágrafo 57 ele fala do parente redentor. Deus, ele mesmo, se tornou homem, ele se fez nosso irmão, nosso parente, porque a lei requeria um parente. Por isso que o livro de Efésios trata de redenção. E para que haja redenção, teria que haver um parente redentor. Então tudo está conectado a essa figura, Jesus Cristo. Veja, em quem temos a redenção, através do seu sangue. Veja, então diz o profeta, parágrafo 57, o tempo havia chegado quando você teria que ter um redentor. Então, para voltar à eternidade, o nosso parente redentor tinha que se levantar do trono de intercessão e se apoderar do livro de redenção. Veja, e trazer esse título de propriedade à terra. Isso somente aconteceria na última era, aqui em Apocalipse 10, quando ele desce do céu com esse livro na mão,
com esse título na mão. E ele coloca esse título dentro de um vaso. Esse título nada mais é do que uma fé pura, uma fé perfeita, que pode conquistar todas as promessas que estão no terreno da palavra de Deus. Veja, o tempo havia chegado quando você teria que ter um redentor. A lei havia fracassado, veja, outras coisas haviam fracassado. Agora isso toma um redentor. E ele era o redentor prometido. E ele foi vivificado pela palavra de Deus. Por isso que é um tempo de graça. Somente a graça é que pode nos pôr na terra da promessa. Somente a graça é o que pode trazer a fé perfeita. Somente a graça é o que pode abrir nosso entendimento. Agora, se aquele mesmo Espírito que estava sobre ele para ser o Redentor naquela era que temos aceitado, agora, a promessa nesses últimos dias do que aconteceria. Veja, se você se tornar parte daquela palavra, você está redimido nele, porque o mesmo Espírito que habita em Cristo está habitando em vós, vivificando sua vida para esta era, não para viver uma era passada, mas para viver esta era. E isso também nos fins dos tempos vivificará seus corpos mortais, os ressuscitará e os trará outra vez. Isso afasta a tristeza quando olhamos nisso dessa maneira, e essa é a verdade. Em Romanos aqui, Paulo nos provou isso. Se o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, veja, ele também vivificará vossos corpos mortais. Este é o mesmo Espírito que o levantou, que vivifica o verdadeiro crente para a vida eterna, e o Espírito que levantou a Jesus dos mortos habita no crente, vivifica o crente para a vida eterna. Há somente uma vida, um Espírito, uma vida eterna, e essa é Deus. Deus somente é eterno, e então nós, sendo seus filhos, somos parte dele, isto é, os atributos do seu pensamento. O pensamento é expressado e ele se torna uma palavra. Então cada pessoa aqui que possui esta vida eterna estava antes da fundação do mundo nos pensamentos de Deus. Que escritura maravilhosa! E esta é a única maneira que isso poderia ser, porque você é um atributo, um pensamento, um filho. Você tem o DNA de Deus. Veja, é na expressão de um pensamento que vem a palavra, e uma palavra tem vida e é eterna. E essa é a razão pela qual temos vida eterna. No mesmo princípio que o grande Filho de Deus, o Redentor, veja, no mesmo princípio. Olha que palavra poderosa. Deixe-me repetir. O que se refere a Jesus também se refere a nós. São João 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então eu vou colocar nas minhas palavras. No princípio era o eleito. O eleito estava com Deus. O eleito era Deus. E o eleito se fez carne. Essa é a Escritura. Essa é a grande revelação para esta hora que nós estamos vivendo, nesse grande Efésios, esse mistério sétuplo que está colocando fé em nosso coração, esse poder da palavra falada, os 7 Espíritos de Deus. Veja, o Espírito que dá vida a essa palavra, dá vida a mim e a você. Veja, o princípio que o grande Filho de Deus, o Redentor, nos tornamos filhos e filhas de Deus através daquele mesmo Espírito, através da presciência de Deus. Espero que ajude, espero que clareie o nosso entendimento. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.